Olá, seguidor Treino em Foco, tudo certo? Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui com a série Treino em Foco Cinesiologia. Vamos dar continuidade à série, dando na verdade uma sequência ao programa que nós vimos na última semana, onde nós discutimos a movimentação glenomeral e escapular, o complexo do ombro. Lembrando que nós vimos alguns detalhes que foram perguntados pelos seguidores em relação ao último vídeo. Eu vou responder ao longo do vídeo de hoje, tá ok? Mas lembrando aqui que nós vimos que há um complexo articular para a movimentação do ombro, glenomeral, subdeltoidea, que ficou também como dúvida do pessoal. Há um movimento relacionado à abdução glenomeral do ombro, plano coronal, e onde nós envolvemos aí várias articulações. Aqui nós já estou aqui revendo questões de semana passada, que envolve aqui a articulação acromioclavicular, escápulo-torácica ou escápulo-torácica, também a articulação externo-costo-clavicular, e aqui a movimentação mostrando aqui o serrátil anterior como um dos rotadores laterais da escápula. Isso tudo nós vimos no programa semana passada, analisamos essa movimentação. Eu detalhei para vocês as articulações envolvidas, o complexo articular do ombro, e isso foi o que nós vimos aí então semana passada. Como eu disse, alguns seguidores fizeram alguns questionamentos que vou responder no vídeo de hoje. Lembrando que estou gravando diretamente da projeção do vídeo, e logo depois da vinheta então a gente vai dar continuidade nos assuntos relacionados ao complexo do ombro no movimento de abdução glenomeral. Bem, pessoal, vejam bem. Nós então analisamos semana passada a movimentação, quais as articulações estavam dinamicamente envolvidas nessa movimentação de abdução do ombro. Vimos também que há 5 articulações envolvidas e entre elas nós consideramos também a movimentação da coluna vertebral, tóraco-lombar, para finalizar os últimos 30 graus de abdução do ombro. Então esse foi o que nós verificamos semana passada. Se você não viu o vídeo semana passada, eu sugiro que você veja esse vídeo, que vai ficar mais claro a videoaula de hoje. Hoje nós vamos analisar as fases que nós concluímos semana passada. Ou seja, esse movimento glenomeral de 180 graus de abdução do ombro, ele pode ser dividido em 4 fases do movimento. E hoje, particularmente, nós vamos entender direitinho por que essas 4 fases. 0 a 45 graus de abdução, 0 grau partindo da ortostase, os membros superiores relaxados ao longo do corpo. Então, do 0 ao 45 graus, dos 45 aos 90 graus, uma segunda fase do movimento. Dos 90 aos 150 graus, uma terceira fase do movimento. E uma última, quarta e última fase, dos 150 aos 180 graus de movimentação de abdução glenomeral. Lembrando aqui que plano é o coronal e o eixo é o antero-posterior ou póstero-anterior, como queira. Aqui no vídeo, como vocês veem, eles chamam de 4 setores, eu estou relatando como fases, e é o que nós vamos analisar agora, a proporção de movimento entre essas fases. Vocês já vão me entender melhor. Vejam bem, se nós pegarmos como eles colocam aqui na animação, lembrando que essas animações são gratuitas, estão no YouTube disponíveis, são da Universidade de Lyon, por isso que nós estamos aproveitando, já que elas são disponíveis gratuitamente na internet. E eu estou aproveitando, então, nosso Treino em Foco, estamos aproveitando essas animações para produzir um conhecimento um pouco a mais sobre cinesiologia. No primeiro setor, como é usado na animação, ou primeira fase, como eu estou relatando, do 0 aos 45 graus, veja bem, o segmento ósseo mais mobilizado, não único, mais mobilizado é o húmero. Então nós vamos perceber que a articulação glenomeral, e como também é colocado na própria animação subdeltoidea, que seria uma articulação entre o deltoide e o húmero, que alguns seguidores colocaram que não encontraram na literatura, e realmente uma parte da literatura não aborda dessa forma, não considera o deltoide com o húmero como uma articulação, eles aqui nessa animação consideram, e eu, para ser fiel a essa animação, então eu estou considerando subdeltoidea além de glenohumeral. São as articulações mais mobilizadas, mas não unicamente mobilizadas no movimento de abdução até os 45 graus. Então vejam bem, aqui nós temos mínima movimentação da escápula ou da cintura escapular e grande movimentação glenomeral.
A partir desse ponto, dos 45 graus que nós vimos até os 90 graus de abdução, nós temos ainda uma grande participação do húmero, da articulação glenomeral, mas já começamos a ver uma participação forte de escápulo-torácica, acrômio-clavicular e externo-costo-clavicular. Também alguns seguidores perguntaram por que externo-costo-clavicular, porque a clavícula também tem uma articulação, ou alguns consideram como se articulando com a primeira costela. Alguns seguidores retrataram que não encontraram isso em algumas literaturas, também algumas literaturas não consideram assim, mas o próprio músculo subclávico se posiciona nessa região formando uma articulação. Então algumas literaturas consideram como um ponto articular, outras literaturas não consideram. Mais uma vez, para ser fiel à animação, eu estou considerando. Então nós teríamos aqui, a partir dos 45 graus até os 90 graus, onde eu parei agora, nós teríamos uma outra grande movimentação, aonde não só a glenomeral, mas como agora a cintura escapular, eu vou chamar aqui somente de escápula ou cintura escapular, começa a ter uma participação relativamente significativa. Dos 90 graus aos 150 graus, há uma pequena movimentação glenomeral e uma grande agora movimentação da cintura escapular. Se vocês perceberem bem, a rotação lateral da escápula na articulação escápulo-torácica, agora aqui é uma movimentação bem significativa. E dos 150 graus aos 180 graus, a movimentação é tóraco-lombar, permitindo então os últimos 30 graus de movimentação, a partir dos 50 aos 180 graus de abdução glenomeral. Alguns seguidores também perguntaram se o movimento for bilateral, o que vai ocorrer a partir de 150 graus. Podemos criar várias possibilidades. Ou o movimento não ocorre, ou o movimento ocorre perdendo a centralização da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide, porque mantendo essa centralização entre cabeça do úmero e cavidade glenoide, 150 graus seria um limite médio para a maioria das pessoas em termos de abdução glenomeral pura. E a partir dali, ou o movimento da cintura escapular, ou o movimento associado, como nós estamos vendo, da coluna vertebral. Então vamos rever aqui esse processo rapidamente, que eu tenho detalhes bem importantes aqui para descrever com vocês. Então vejam bem, os primeiros graus de movimento e o movimento total sendo executado, as fases do movimento. Então nós temos agora aqui uma movimentação glenomeral mais cintura escapular, uma movimentação cintura escapular mais glenomeral e uma movimentação de coluna vertebral. Muito bem, agora ele vai mostrar, a animação vai mostrar para nós essas proporções do movimento. Vejam bem, nos primeiros 45 graus, dos 0 aos 45 graus, a primeira fase do movimento, nós temos glenomeral trabalhando 38 graus desses 45, enquanto que cintura escapular trabalhando ou atuando, se movimentando somente 7 graus. Esse é um ponto importante para nós observarmos. Então, mais uma vez, nos 45 graus iniciais de abdução glenomeral, não há movimentação nenhuma da coluna vertebral. Há movimentação somente 7 graus de cintura escapular e 38 graus de glenomeral, considerando aí os 45 graus. Obviamente, se somarmos os 2 graus de movimentação, teremos 45 graus. A partir de então, nós podemos considerar agora os 90 graus. Nos 90 graus, nós temos 65 graus de movimentação glenomeral e 25 graus de movimentação de cintura escapular. Lembrem bem que antes eram somente 7 graus. Então nós temos agora aqui uma movimentação de 18 graus a mais nessa segunda fase da cintura escapular. Então nós começamos a perceber que na primeira fase é uma movimentação bem pequena de cintura escapular e na segunda fase já há uma movimentação mais agressiva, vamos dizer assim, da cintura escapular. Enquanto que glenomeral teve uma movimentação, uma participação bem forte e continua com uma participação bem forte também dos 45 graus aos 90, entretanto proporcionalmente já não tão forte quanto foi na primeira fase. Dos 150 graus, agora considerando, dos 90 graus até os 150 graus, nós temos que cintura escapular se movimenta 60 graus, nós temos que glenomeral se movimenta 90 graus, e vejam bem, coluna vertebral ainda não há uma movimentação nenhuma, isso que se espera na média das pessoas, movimentação nenhuma de coluna vertebral. Obviamente, a articulação acromio-clavicular, externo-clavicular ou externo-costo-clavicular estão se movimentando também quando eu falo em articulação da cintura escapular se movimentando. E o final do movimento, agora os 180 graus, os últimos 30 graus é permissível pela essa movimentação da coluna vertebral em 30 graus de inclinação.
da região torácica da coluna vertebral, ou tóraco-lombar, porque a lombar também vai se acomodar a esse movimento. Bom, fazendo um resumo e transformando isso em percentuais, essas proporções agora que são mais interessantes de serem discutidas. Então vejam bem, eles vão mostrar um vídeo aqui, eu fiz alguns cálculos percentílicos para passar para você. Então os primeiros 45 graus, nós temos uma grande participação do húmero e uma pequena participação da cintura escapular. Essa participação do húmero, eu fiz um cálculo percentílico em cima dos graus de movimentação. Então vejam bem, nessa primeira participação do húmero, ele abduziu em 38 graus dos 45. Esses 38 graus dos 45 graus executados de abdução, ele equivale a 84% do movimento, enquanto que os graus que sobraram de movimentação de cintura escapular equivalem a 15,6 graus de movimento. Então vejam bem, mais uma vez, essa primeira movimentação, que é de 45 graus, nós temos 84,4% de movimentação de húmero e somente 15,6% de movimentação de escápula, para nós termos uma proporção, uma ideia de proporção dessa movimentação. Agora vejam bem, nos 90 graus nós temos uma participação do húmero e uma participação da escápula também. A participação do húmero nos 90 graus, considerando total amplitude aqui de 90 graus, a participação do húmero foi de 72,2%, enquanto que a participação da escápula foi de 27,7% do movimento. Então nós já começamos a perceber que no movimento de 90 graus a participação do húmero em termos de proporção diminui e a participação da escápula em termos de proporção aumenta. Considerando agora uma abdução de 150 graus, nós temos a participação do húmero e a participação da escápula. Vejam bem, a participação do húmero agora é de 60% do movimento, fazendo 90 graus de abdução, e os graus restantes para executar, os 60 graus restantes para executar a abdução de 150 graus, equivale ao movimento da escápula. Esse movimento da escápula agora equivale a 40% do movimento executado. Então, vejam bem, em 150 graus de abdução, 60% do movimento foi produzido pelo húmero, enquanto que 40% foi produzido pela escápula, nesse movimento de abdução glenomeral, no plano coronal, e tendo como eixo o eixo antero-posterior ou póstero-anterior. E, finalizando essa análise de proporção aos 180 graus de abdução, nós temos movimento do húmero, movimento da escápula e do tronco. Se nós quantificarmos em proporções agora aqui, nós vamos ter um movimento glenomeral com 50% do movimento, ou seja, 90 graus foi produzido pelo húmero, 50% do movimento, já que são 180 graus de abdução. Nós temos 33,3% do movimento produzido pela escápula e temos 16,6% do movimento produzido pelo tronco. Então nós temos aqui a visão de proporções executadas no movimento. Vou voltar mais uma vez aqui para que a gente possa fazer essa leitura. Aqui a leitura em termos de ângulo, que cada vez mais vai havendo uma participação da escápula até os 150 graus. E aqui as proporções que eu coloquei para vocês. No primeiro momento, 84% contra 16% da escápula. Depois, o húmero trabalha com 72% e 27% da escápula. E depois, aos 100 e... Vou voltar aqui fazendo pausas para que a gente possa fazer uma revisão disso. Vou voltar aqui para frente. Aqui os ângulos mais uma vez sendo mostrados e apresentados. E agora as proporções que eu vou poder descrever os percentuais mais uma vez para que vocês possam ter esses percentuais bem registrados. Então vejam bem, nesse primeiro momento nós temos 84,4% do trabalho do húmero contra somente 15,5% do trabalho da escápula. Aqui fazendo uma análise da aplicação desse conhecimento de cinesiologia no treinamento resistido com peso, por exemplo, o mais interessante para trabalhar deltoides, falo em deltoide pela questão anterior, porção medial e porção posterior do deltoide. Para trabalhar deltoide, nós teríamos que ter, então, movimentos que fizessem abdução glenomeral em torno de 45, 50 graus no máximo. Porque nessas circunstâncias, nós teríamos uma participação em torno de 84% do movimento sendo produzido pelo deltoide e somente 15,5% do movimento sendo produzido pela escápula, que obviamente aí são tracionados em rotação lateral por outros grupos musculares, como trapézio região superior, trapézio região inferior e serrátil anterior.
Então nós teríamos que planejar exercícios de abdução glenomeral que trabalhassem com bons braços de alavanca nesses primeiros graus de movimentação glenomeral. Porque nesses primeiros graus de movimentação glenomeral, falo aí em torno de 45, 50 graus, que é o que nós estamos analisando, nós temos grande participação do úmero, portanto grande participação do subescapular, do manguito rotador, e do supraespinhal do manguito rotador e deltoide. Pensando em desenvolvimento do ombro, pensando em deltoide, pensando em estética no trabalho TRP, nós teremos que, mais uma vez, buscar exercícios nos quais esses primeiros graus de movimentação tivessem bons braços de alavanca, porque nós teríamos bons braços de alavanca para treinar, gerar intensidade na carga e teríamos também excelente trabalho cinesiológico de recrutamento de deltoide. Nós do Treino em Foco já gravamos um vídeo fazendo essa análise, vai ficar aqui na tela ao lado para que você possa linkar com esse vídeo e assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu discuto as variações de um trabalho deltoide para o outro, e hoje aqui eu apresento a discussão do porquê que os primeiros graus são mais interessantes para se trabalhar, se dando uma ênfase, um enfoque em deltoide. Então vejam bem, é 84,4% do movimento produzido pelo glenomeral, e aí participação do deltoide, e somente 15,5% de participação, 15,6% de participação de escápula. Seguindo à frente no movimento, revendo isso, até os 90 graus a participação glenomeral agora aqui é de 72,2%, enquanto que a escápula sobe para 27,7% de participação. Até os 150 graus nós temos uma participação de 60% do úmero e a escápula participa com os outros 40% do movimento. Então cresce a participação escapular e diminui percentilicamente a participação escapular. E como nós vimos no final do movimento, aí ocorre a movimentação de coluna vertebral, 50% trabalho glenomeral, 33% para a escápula e 16,6% para a coluna vertebral. Esses são valores que nós podemos aplicar e raciocinar na nossa prescrição de exercício. Lembrando que esse ritmo húmero-escápulo-raquidiano caracteriza movimentos eficazes e não patogênicos, ou seja, não há uma patologia. Se houver uma patologia, isso pode mudar e mudar de forma bem significativa, bem expressiva. E vários fatores também podem interferir nessa colocação. O que nós trabalhamos aqui foi com ideia de médias, mas a idade do indivíduo que executa pode interferir nessas condições que eu acabei de descrever. A flexibilidade do indivíduo em diferentes grupos musculares envolvidos pode alterar esses percentuais e essas variações angulares de trabalho, hora de escápula, hora de coluna, hora de glenomeral. A corpulência, que seria o volume muscular, as patologias que porventura possam estar ocorrendo nas articulações envolvidas, o esquema corporal, a propriocepção do indivíduo para executar o movimento, o histórico da educação física, a prática desportiva dele e a prática da educação física também intervém pelo próprio esquema corporal, pela própria consciência corporal em executar o movimento, e o tipo de musculatura também vai envolver. Então nós temos aqui diferentes variáveis que podem influenciar o que nós acabamos de analisar. O que nós acabamos de analisar, lembrando sempre que são valores médios, valores médios para serem considerados. Cada indivíduo vai adotar uma estratégia, obviamente, individual para se fazer esse trabalho. Mas, de qualquer forma, hoje no Treino em Foco nós vimos a movimentação glenomeral, mais uma vez, o complexo da movimentação do ombro em abdução. Fizemos um link com a videoaula de semana passada, e a videoaula de hoje apresentou principalmente essas proporções, que eu vejo como ponto crucial e mais importante. As proporções percentílicas ali que eu descrevi de abduções e levando em consideração, por exemplo, um trabalho focado no músculo deltoide, teríamos que trabalhar em ângulos mais curtos, para ter uma ênfase no trabalho deltoide, mas ainda causando braços de alavanca significativo de resistência contra esse músculo. Pensando no movimento, pensando em movimentos como, por exemplo, o arremesso de peso no atletismo, nós teríamos que trabalhar todo o arco de movimento, porque todo o arco de movimento é utilizado no arremesso do atletismo. Então nós teremos que trabalhar e treinar o movimento e não o músculo. Pensando no desenvolvimento estético, pensando em hipertrofia muscular, em algumas circunstâncias nós devemos treinar o músculo e não tanto o movimento. Então essas são questões que nós vamos desenvolver também com maiores detalhes mais à frente, mas acredito que já tenha ficado claro e principalmente justificado algumas falas que nós temos no Treino em Foco para o trabalho de abdução do ombro.
Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês na videoaula de hoje. Agradeço demais aos seguidores do Treino em Foco que divulgam o nosso trabalho, que compartilham o nosso trabalho nas mídias sociais. Vocês contribuem muito com o Treino em Foco e com outras pessoas também que têm acesso a esse material e conseguem, tendo acesso a esse material, melhorar a capacidade prescritiva dos seus treinamentos ou dos seus próprios treinamentos, tendo esse conhecimento. Por hoje era isso. Um grande abraço. Até semana que vem. E o determinado plano. Para o plano sagital, como eu descrevi na videoaula de hoje, nós temos o eixo látero-lateral. E eu, na aula de hoje, na videoaula de hoje, mostrei para vocês a terminologia flexão-extensão, 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 flexão-extensão do quadril e flexão